tarde, turma! Hoje a nossa aula é de Geografia. Então, pegue os seus livros, abram na página 147 até a página 155, coloquem aula e a data de hoje. Crianças, vocês sabem como funciona uma administração de uma cidade? O prefeito manda em tudo, Não é bem assim, não. Um prefeito não detém um poder centralizado. Seu poder é limitado. Numa administração, o poder é dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Foi no período do Iluminismo que essa divisão surgiu, baseada na teoria de Montesquieu, acreditando que essa divisão seria mais correta, equilibrando o Estado juntamente com o povo. Assim, algumas propostas, julgamentos e execuções estariam mais próximas da realidade e da necessidade. Para compreender uma administração, precisamos entender sobre o processo político. No Brasil, os candidatos precisam ganhar as eleições municipais para assumirem os cargos de prefeito e de vereadores. Eles vencem com o voto da maioria. O Brasil é exemplo de eleições democráticas, ou seja, o povo que vota. O voto no Brasil é obrigatório. Assim que um prefeito assume, ele torna-se membro do Poder Executivo. Como ele passa o tempo estudando propostas, assinando decretos, pregões, editais, recebendo políticos ou empresários, quase não tem tempo para atender o povo. Para isso, contrata-se um assessor, que é responsável pela agenda do prefeito e por levar os problemas da população diretamente a ele. O prefeito também pode escolher seus secretários, como cargo de confiança, mas o ideal de uma prefeitura é que os funcionários sejam contratados através de concursos públicos. Para que tudo esteja de acordo, os eleitos vereadores assumem os cargos na Câmara de Vereadores. Eles são representantes do Poder Legislativo. São eles que criam as leis ou aprovam projetos de lei do Executivo. O papel de um vereador é criar projetos de lei e fiscalizar a administração municipal e analisar se o prefeito está fazendo a coisa certa. Numa cidade, o poder judiciário está ligado ao juiz, que é quem julga. Os juízes não são eleitos, são nomeados através de concursos públicos. Cabe ao juiz tomar decisões, tanto em caso de processos ou autorizar simples festas nas cidades. Os juízes trabalham no fórum da cidade. E quem paga o salário desse povo todo? Nós. Nós? Como assim, Dorinha? Nós pagamos o salário deles, pois é através da arrecadação de impostos, como IPTU e ISS, por exemplo, são dinheiros que entram nos cofres públicos e são remetidos aos salários deles. Então, pela lógica, eles são nossos empregados? Pela lógica, sim. Então, se quisermos reclamar alguma coisa que eles façam de errado, é só mandarmos ele embora, não é? Despedi-los. Aí é que está, não é tão fácil assim. Para que isso ocorra, é preciso realizar um processo de cassação do mandato, ou no caso do prefeito, é um processo que se chama impeachment. Mas não basta acusar uma administração. Toda acusação tem que ser acompanhada de provas que comprovem as denúncias. Existem muitos problemas como a corrupção, mas não podemos generalizar. Existem muitas pessoas de boas intenções que querem realmente o melhor para a cidade. Crianças, é isso que temos que pensar na hora de votarmos. Vamos aprender como funciona a administração do município. O prefeito é quem governa o município e ele é responsável pela organização e manutenção dos serviços públicos. Nos serviços públicos temos pavimentação, limpezas e arborização, iluminação pública, construção de escolas, creches, hospitais e entre outros serviços. Lá no seu livro, na página 147, você vai poder conhecer mais sobre esses serviços. O prefeito trabalha na prefeitura e é auxiliado pelo vice-prefeito e também por seus secretários. Além dos secretários, há outras pessoas que ajudam o prefeito, que são os servidores públicos. Os servidores públicos são pessoas que trabalham nos serviços públicos, como os médicos, os bombeiros, os professores e os policiais. Aqui foram citados alguns servidores públicos, existem mais.
Os vereadores trabalham na Câmara Municipal. Mas qual é a função do vereador? A função dos vereadores é elaborar as leis que garantam os direitos e os deveres dos moradores no município, além de fiscalizar o trabalho do prefeito. Como escolhemos essas pessoas para cuidar do nosso município? A escolha é feita através do voto. O voto, ele só pode existir através de uma eleição, onde são colocados candidatos e através do voto você vai escolher quem vai cuidar do nosso país. Para votar, o eleitor precisa de um documento chamado título de eleitor. O voto no Brasil é obrigatório para todo cidadão brasileiro, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Agora, o voto não obrigatório está entre as pessoas de 16 e 17 anos, pessoas mais de 70 anos e pessoas analfabetas. Em 1966, alguns eleitores brasileiros começaram a votar em urnas eletrônicas. Mas só a partir de 2010, todos os municípios do país passaram a usá-la. Antes dessas urnas começarem a ser usadas, os votos eram escritos em uma folha de papel, chamada cédula eleitoral, e eram depositados em uma urna. Com o avanço da tecnologia, foi criado o sistema da biometria. No sistema da biometria, o eleitor é reconhecido não apenas pelos seus documentos, como o título eleitoral, o registro geral ou a carteira de motorista, mas também pelas suas digitais, que são únicas no mundo inteiro. Atualmente, a Justiça Eleitoral está realizando o recadastramento biométrico em todo o país. E logo, todos os municípios terão acesso a essa avançada tecnologia. Agora que você sabe da importância do voto, não se esqueça, o voto deve ser consciente. O futuro do nosso bairro, município, estado e país depende de você. Vote consciente.